Futuros servidores do município de Santarém, aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos dar continuidade aqui sobre a lei dos senhores e das senhoras, o RJU, né, que traz informações importantes, que é justamente a lei 14.899 de 94. Lei número 14.899, de que ano? De 94. Vamos aqui a partir do artigo 31. Se você ainda não assistiu, assista os vídeos anteriores. Lembrando que aqui no YouTube para todos estará até a metade da lei, salvo engano, o artigo 110. E a outra metade vai estar disponível para quem quiser na plataforma do meu site. Vou colocar aqui, você já pode adquirir lá. Aproveite e adquira com preço promocional. No caso, aí a legislação completa comigo aqui no meu estúdio, trazendo dicas e macetes. valneioliveira.com.br. Lá também tem uma lista de questões muito boa sobre essa lei. Estaremos aí fazendo já a lista 2. E também uma lista de questões sobre PCCR, Plano de Cargos e Carreiras e Remunerações, já tem na plataforma do meu site também, tá? E, não menos importante, me siga no Instagram para ficar sabendo de outras maratonas e outros materiais que estou preparando para o concurso de Santarém. E também me chame no WhatsApp para fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Quem é da área de educação tem material na plataforma do meu site também de LDB, ECA, BNCC e PNE. Acompanhe lá na plataforma. Vamos lá. A partir do artigo 31, trata do tema aproveitamento. Já vimos anteriormente que o aproveitamento é uma forma de provimento. E o que é o aproveitamento? Diz assim, o aproveitamento é o ingresso à atividade servidor em disponibilidade em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. O que é isso, professor? Imagina um servidor que ele está em disponibilidade. Então, mais uma vez, o servidor ele está em quê? Está em disponibilidade. E ele vai retornar. É interessante você entender que quando o servidor está em disponibilidade, ou mesmo quando o servidor ele é aposentado, anote isso, que isso é muito importante, tá? Quando ele está em disponibilidade ou ele é aposentado, esse servidor está na inatividade. Este servidor está na inatividade. Tá? Então, mais uma vez, servidor, ele está em disponibilidade, como diz o artigo 31, e ele vai voltar ao cargo. Então, servidor em disponibilidade que volta ao cargo é chamado aproveitamento. O parágrafo 1º diz que o aproveitamento será obrigatório quando restabelecido o cargo de cuja extinção decorreu de disponibilidade. Então, mais uma vez, pessoal, o que levou o servidor a ficar em disponibilidade? Vamos supor que o cargo dele foi extinto. Se o cargo dele for extinto, ele vai ficar em disponibilidade. Agora, veja bem, está em disponibilidade, pense assim, em casa, sem trabalhar e recebendo. A nossa prova, pense assim, está em disponibilidade. Mas, de repente, o cargo dele voltou a existir. Opa, parágrafo 1º. Vai ser obrigatório o aproveitamento quando for restabelecido o cargo de cuja extinção decorreu a disponibilidade. Parágrafo 2º. Se o aproveitamento se der em cargo de padrão inferior ao provento da disponibilidade, terá o servidor direito à diferença. Como assim, professor? Ele voltou, tá? Lembra, ele estava em disponibilidade, estava na inatividade. Aí ele voltou. Só que o cargo que ele voltou ganha menos, diferente do que ele ganhava. Então, o que vai acontecer? Lógico que ele vai ter direito à diferença. Tá bom? Artigo 32 diz, 32, que extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, servidor estável ficará em disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Na minha humilde opinião, esse artigo ele pode cair na sua prova e em duas situações, uma das duas ou as duas situações, o examinador vai querer mexer na sua prova. Primeiro marque aí, imagina um servidor que foi declarado extinto o cargo ou declarado desnecessário. Se ele for estável, quero que você marque bem forte a palavra estável, eu sempre insisto nisso porque o examinador ama confundir. Estável é diferente de efetivo. Tá? Então, o examinador ele pode querer nessa questão colocar a palavra efetivo. Não. Efetivo são os senhores e as senhoras que vão ser aprovados no concurso público de Santarém. Quem crê, diga amém. Amém. Fechou. O estável é o efetivo aprovado no estágio probatório. Tá? Então, mais uma vez, só vai ficar em disponibilidade se for extinto o cargo ou declarado
o cargo desnecessário, o servidor estável. Então, primeiro ponto que o examinador vai querer mexer, vai colocar efetivo. Não, é estável. E o segundo ponto, ele vai querer dizer que esse servidor vai querer ficar com proventos integrais. Não. Ele vai ficar com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Fechou? Muito bem. O artigo 33 diz que o aproveitamento dependerá de prévia comprovação da capacidade física e mental do servidor por junta médica pericial do município. Então, aquele servidor que está em disponibilidade, o cargo dele voltou a existir, lembra, vai haver aproveitamento obrigatório. Então, o que acontece? Mesmo assim, ele vai ter que passar por uma comprovação da capacidade física e mental pela junta médica pericial do município de Santarém. Parágrafo 1º. Se ele for julgado apto, o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de, muito importante esse prazo, marque aí que as bancas amam prazo, amam de paixão prazo, tá? Qual é o prazo que o servidor vai ter que voltar, se for julgado apto? Marque aí, 30 dias contada a publicação do ato de aproveitamento, tá? Saiu o ato de aproveitamento, o servidor tem quantos dias? 30 dias para entrar em exercício, tá? O parágrafo 2º diz que, verificada a incapacidade definitiva, o servidor de disponibilidade vai ser aposentado no cargo que anteriormente ocupava. Então, é uma coisa um tanto quanto lógica. O servidor vai voltar. Ok. Ele vai passar por uma junta médica oficial do município de Santarém. Ok. De duas alternativas pode acontecer. Ou ele vai ser apto ou inapto. Se for apto, volta, tem um lapso temporal de 30 dias da data que esse aproveitamento para ele vir, para ele entrar em exercício. E se ele for considerado inapto, o que vai acontecer com ele? Vai ser aposentado. Tá? Artigo 34 diz que vai ser tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo por doença comprovada por junta médica pericial do município. Como assim, professor? Não entendi. Lembra que nós falamos que se sair o ato de aproveitamento do servidor, ele passou pela junta médica, foi considerado apto, e tem 30 dias para entrar em exercício. Ah, professor, ele não quer entrar em exercício. Ele falou, não vou entrar em exercício. O que vai acontecer? Se não entrar em exercício nesse prazo de 30 dias, vai ser tornado sem efeito o ato de aproveitamento. Sem efeito. Para todos os efeitos, então, ele já vai entrar em exercício automaticamente. E você vai aprender lá na frente, se ele passar mais de 30 dias, abandono de cargo. Tá? Fechou? Tranquilos até aí? Muito bem. Vamos agora apagar o quadro aqui para falar do tema reintegração, um tema recorrente também, outra forma de provimento e forte para cair na sua prova. Professor, o que eu tenho que saber sobre esse tema da reintegração? Imagine o seguinte, imagine um servidor que ele foi demitido de forma ilegal. Tá? O servidor foi demitido de forma ilegal. E aí ele vai atrás do seu direito, seja na via administrativa ou seja na via judicial. É o que diz o artigo 35. Acompanhe comigo. Reintegração é a reinvestidura do servidor, olha a palavra, estável, no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Então, o servidor ele foi demitido de forma ilegal e ele foi atrás dos seus direitos, seja na via administrativa ou seja na via judicial. E aí ele vai voltar. Por isso que fala reinvestidura. Mas não esquecem do servidor estável. Pergunta que não quer calar. Professor, demora um pouco, né? A via administrativa, a via judicial. Sim, na prática demora. Ele vai ter direito a receber? Com certeza. Marque aí. Vai ter direito a ressarcimento de todas as vantagens. De todas as vantagens. Tá? Muito bem. O artigo 36 diz que a reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado e se houver sido transformado no cargo de resultante. Eu sempre brinco com meus alunos, é uma brincadeira saudável, que o reintegrado, anote esse macete, o nome já fala, ele é um rei. O rei nunca perde a sua o quê? A sua majestade. Então, se ele é reintegrado, se ele é rei, não tenha dúvida que ele vai voltar para o cargo que é dele. Tá? Ah, professor, mas o cargo foi transformado em outro. Ele vai voltar para o cargo resultante dessa transformação, porque ele é rei. O rei nunca perde a sua o quê? Majestade. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização ou aproveitamento em outro cargo,
ou ainda posto de disponibilidade remunerada. Como assim, professor? Acabei de falar. O rei nunca perde a sua o quê? Nunca perde a sua majestade. Nunca perde a sua majestade o rei. Nunca, nunca perde a sua majestade o rei. Tá? E aí o que acontece? Para pensar. O servidor foi demitido de forma ilegal. Aí, de repente, um outro servidor está ocupando o cargo dele. Vulgo falciano ou vulgo falciane está no cargo dele. E aí ele volta. Mais uma vez, ele volta com uma coroa de rei. Professor, o que representa a coroa de rei, para lembrar na hora da prova? A decisão judicial administrativa. Tá? E aí ele volta para o cargo que é dele. E o que acontece com falciano ou falciane? Como diz o grande filósofo Raul Gil, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Aquele que está no lugar do reintegrado vai ser reconduzido ao cargo anterior, ocupado. Tá? Detalhe, sem direito a nenhuma indenização. Certo? Ou então vai ser aproveitado outro cargo, ou vai ser colocado em disponibilidade remunerada. A verdade é, a vaga, o cargo é do rei e ele fica no cargo. Tá certo? Muito bem. Vamos falar da recondução? A recondução, o que é a recondução? É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Marque a palavra estável. E o parágrafo único diz que, encontrando-se provido o cargo de origem do reconduzido, o servidor será aproveitado em outro, observado que nós vimos no artigo 31. Fechou? Tranquilos? Então vamos dar uma pausa aqui, tá, nesse tema. Aliás, não, vamos concluir até o artigo 40. Vamos falar da vacância, a gente vai até o artigo 40, depois a gente continua, né? Lembrando que na plataforma do meu site você já pode adquirir uma lista de questões. Já estamos finalizando a segunda sobre essa lei, que é o RJU, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis de Santarém. Também tem uma lista de PCCR, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, muito boa essa lista, bem completa de questões. E também a lei completa vai estar na plataforma do site. Até a metade aqui no YouTube, a outra metade na plataforma. Vamos lá. Vamos falar agora da forma de vacância. A forma de vacância é o contrário das formas de provimento. Como o próprio nome falou há pouco tempo, que nós falamos em vídeos anteriores, forma de provimento é forma de prover, forma de ocupar um cargo que está vago. Forma de vacância é o contrário, o cargo está ocupado e vai ficar vago pelas formas de vacância. Tá? E quais são as formas de vacância? Acompanhe no artigo 38. A vacância do cargo ocorrerá nos casos de exoneração, demissão, transferência, readaptação, promoção, aposentadoria e falecimento. Tá bom? Então, mais uma vez, exoneração, demissão, transferência, readaptação, promoção, aposentadoria e falecimento. Essas são as formas de vacância. Essas são as formas de vacância. Tá? Agora eu quero trazer uma peculiaridade para vocês. Vou até colocar aqui, porque essa peculiaridade, de repente, essa peculiaridade que eu vou colocar aqui, será a questão da sua prova. Por isso que eu insisto nesse tema. Estamos falando das formas de vacância. Formas de vacância. O cargo está ocupado e ele ficará vago por uma dessas formas de vacância, tá? Aí nós temos aí, detalhe, a ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Temos aí a exoneração. Temos o que mais? Temos a demissão. Temos ainda, como forma de vacância, a transferência. Temos ainda, como forma de vacância, a readaptação. Readaptação. O que mais, professor, que nós temos ainda como forma de vacância? Temos ainda a promoção, a aposentadoria e o falecimento. Promoção, a aposentadoria e o que mais? E o falecimento. Agora, olha só esse segredo tão pequeno de nós dois, que quero que você marque, que porventura pode ser a questão da sua prova. Volte rapidinho comigo na lei,
ali pelas formas de provimento, só para você marcar quais são as formas que ao mesmo tempo são forma de vacância e forma de provimento. Olha só, a transferência é ao mesmo tempo forma de vacância e forma de provimento. O que mais, professor? Readaptação é ao mesmo tempo forma de vacância e forma de provimento. O que mais? No caso aqui, promoção também. Tá? Então, perceba que essas três formas, elas são ao mesmo tempo forma de provimento e ao mesmo tempo forma de vacância, transferência, readaptação e promoção. Tá? Transferência, readaptação e promoção. Tá certo? Muita atenção que esse tema ele pode cair na tua prova. Olha só, voltando agora aqui, né, para finalizarmos esse tema da vacância, o que nós temos aqui? Olha só, artigo 39. A exoneração, muita atenção, hein? A exoneração não tem caráter punitivo. A demissão tem caráter punitivo. Inclusive, deixo logo esse recado para vocês, é importante você fazer a leitura das formas de demissão, que na minha humilde opinião é um dos temas mais recorrentes em concurso público que as bancas amam pedir em prova. Tá? Então, artigo 39, a exoneração dá-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Como assim, professor? Vamos supor que você já é servidor do município de Santarém. Um belo dia você não quer mais fazer parte do quadro de servidores do município de Santarém. Você não vai pedir sua demissão, você vai pedir a sua exoneração. E pode acontecer a seu pedido ou de ofício. O que é de ofício? Sem provocação, sem requerimento, sem pedido. Tá? E o parágrafo único fala em que momento se dá a exoneração de ofício. 4 situações. Marque aí. 1. Quando se tratar de cargo em comissão, porque o cargo em comissão é livre nomeação, livre exoneração. 2. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, em outro momento nós falamos o macete do PIDA, lembra? PIDA são os requisitos para ser aprovado no estágio probatório. Se você não for aprovado nesses requisitos, você vai ser exonerado de ofício. 3. Quando o servidor não assumir o exercício no prazo legal, que nós falamos anteriormente. E quando da investidura do servidor em outro cargo de provimento efetivo. O servidor ele foi investido em outro cargo de provimento efetivo, claro, inacumulável, porque se for acumulável não há problema. Tá? E por fim, artigo 40, a vacância de função gratificada dá-se-á por dispensa. Muita atenção, muita atenção. Função gratificada ela é ocupada por servidor efetivo. Tá? Então, aquele servidor que, porventura, ele deixar a função gratificada não se chama exoneração, se chama dispensa. Tá? E essa dispensa pode ser a pedido ou pode ser de ofício. E, por um acaso, aquele que ocupa a função gratificada, porventura, tiver que ser demitido, o nome não se chama demissão, se chama destituição. Fechou? Tranquilos? Aproveite logo para adquirir este material completo na plataforma do site. Lógico que vai ser gravado, mas você vai adquirir já com preço promocional, porque depois que for lançado, aí o preço vai alterar, tá bom? Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida, aí você, futuro servidor do município de Santarém. Um abraço e até nossos próximos encontros.